A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar nesse canal aqui com as lições, ok? Lições bíblicas dominicais. Vamos publicá-la, está ajudando os irmãos. Nós estamos iniciando o trimestre de 2021. O primeiro trimestre, o ano é composto por 3 trimestres. Nós estamos no primeiro trimestre. Lembrando que trimestre é composto por 3 meses e o ano é composto por 4 trimestres. E nós estamos iniciando o primeiro. Nesta lição aqui, desse trimestre que nós vamos aprender, esse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. Existem vários outros pentecostalismo ou pessoas pentecostais que são falsas, são uns pentecostais que não dão certo com o verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lembrando que existiam pregadores atuais pregando no êxtase da droga. Por isso que nós estamos para apresentar aqui a vocês, a CPAD veio apresentar para nós acerca do verdadeiro pentecostalismo que nós vamos estudar este ano. A lição presente que estamos para estudar no dia 3 de janeiro de 2021, fala a respeito da pessoa do Espírito Santo. Vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, quem ele é, a parte que ele faz na Trindade, aonde ele habita. Nós vamos aprender sobre o poder, se deve-se dar adoração a ele. Vamos decorrer neste assunto. O textuário diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. A verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Amém? Lembrando que o textuário está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30. Amém? Vamos estudar este assunto na base da Bíblia. A leitura bíblica em classe está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 até o 18 e depois o 26. Depois vamos para o capítulo 26 e o versículo 14. Vamos junto ler. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixei órfão, voltarei para vós. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? João 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. O objetivo geral desta lição está em expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Essa lição está composta por 3 objetivos específicos. No primeiro objetivo específico, vamos apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. No segundo, nós vamos relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. E no terceiro, vamos afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Vamos lá, pronto para correr para a introdução e depois seguir ao primeiro ponto. Quero reduzir bem essa lição no possível de um entendimento bom, melhor, entendeu? Se todos prestarem atenção, a gente vamos chegar lá. Introdução diz assim: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático.
Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiência com a manifestação do Espírito de Deus, mas suas características básicas é o batismo no Espírito Santo com seus dons e manifestações, com a glossolalia, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Amém? Então, nós que somos pentecostais, nós já temos, somos conhecidos por causa disso, pelo relacionamento que temos com o Espírito Santo. O relacionamento que temos. Sabe o que é relacionamento? Se relacionar. Está todo dia conversando com a pessoa, está trocando ideia, está conversando, está ouvindo, está entendendo, está pedindo conselho. É a mesma maneira que devemos ter com o Espírito Santo. Este relacionamento. Amém? Então, os pentecostais são conhecidos pelo relacionamento. As experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Experiência, aquilo que ele mostra. Ter a revelação do Espírito Santo. Nós vamos aprender sobre isso. Para você entender o que é glossolalia, são línguas, tá certo? As línguas do Espírito Santo, onde nós recebemos o batismo, recebemos a manifestação, recebemos as línguas, recebemos profecias, recebemos curas e outras operações de maravilhas. Amém? Mas vamos para o primeiro tópico, que diz assim: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Vamos ver aqui sobre a revelação. O que é revelação? Revelação é uma exposição, é mostrar o que está oculto, o que está escondido. Então nós vamos mostrar aqui nas Escrituras o que fala sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? É uma pergunta. Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Então, tudo isso nós hoje vamos aprender, né? O que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo, amém? Isto nós vamos aprender hoje. Esta lição, você precisa continuar até o final porque ela é maravilhosa. Ela nos faz compreender acerca do Espírito Santo de Deus. Divindade. Vamos lá? Primeiro subtópico. Divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E esta é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na forma batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. O que isto quer dizer é que ele é divino. Deidade quer dizer que ele faz parte de Deus também. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. É a Bíblia que diz. E nós vamos entender mais. E mais. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz acerca disto. Vós sois templo de Deus. Templo é casa de adoração. Templo é casa de oração. A oração é a forma de adoração, onde revela a queima do incenso. Mas, além de templo de Deus, nós somos a casa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Amém? Veja que valor nós temos diante de Deus. Além de sermos, aleluia, além de nós sermos templo de Deus,
o Espírito Santo habita em nós. Isto para nós é glorioso, é majestoso, porque Deus é poder, Deus tem poder e habita dentro de nós. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Amém? Nós vamos entender claramente mais à frente esse texto, mas vamos continuar. Assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Habita em nós o Espírito Santo, ou Deus, o Deus Trino e Uno, que o Deus Trino fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles são um. Amém? Vamos continuar. Personalidade, a pessoa do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. Ou seja, não é mentira, é verdadeiro o que nós estamos estudando. As Escrituras revelam os elementos constitutivos desta personalidade. Quais são eles? Vamos ver aqui agora. Quais os elementos da personalidade do Espírito Santo? Os principais são o intelecto, sabedoria, a emoção e a vontade, entre os demais. O espírito é inteligente e racional. Ele é sábio e pensa por si próprio. Tem vontade, tá certo? Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. E é evolutivo, ou seja, evolutivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. Veja só, ele é intelectual, ele é intelecto, ele tem emoção, tem vontade própria, além de outras as coisas. O Espírito Santo nos usa para fazer a sua vontade. Ou seja, Paulo queria pregar em um lugar. E não era a vontade do Espírito Santo ainda que aquele lugar fosse ser visitado por Paulo. Então ele insiste, ou força, faz nascer a vontade de Paulo de ele ir para outro lugar evangelizar. Quando surgir uma vontade em nós, em mim, em você que assiste essa aula, de fazer alguma coisa boa, sã, esta vontade é a vontade do Espírito Santo. Quando Deus colocar no teu coração, no meu coração, de ir para a igreja, adorar a Ele num dia como hoje, e nós estamos atendendo à voz de Deus. Quando nós resistimos e apelamos para outras coisas, desobedecendo à vontade do Espírito Santo, nós estamos resistindo a Deus. E a Bíblia manda resistir ao diabo, não a Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, Ele está perto falando conosco. Amém? O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só é o mesmo Espírito opera, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo opera e reparte a cada um como ele quer. Ou seja, se nós queremos algo mais do Espírito Santo, como pessoas que querem dons espirituais, pessoas que querem, além disso, ter unção, graça e poder,
precisa muito atender à voz do Espírito Santo, pois o Espírito Santo manda visitar, o Espírito Santo manda orar, o Espírito Santo manda consagrar, o Espírito Santo manda louvar, ele nos inste para isto e nós precisamos atender. Quando nós começamos a entender e a obedecer o Espírito Santo, Deus vai fazer algo diferente na nossa vida. Amém? Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Amém? Como ele quer. Então é assim que Deus trabalha. E nós estamos na sua dispensação. Você pode dizer amém. Vamos lá. Atributos divinos. Atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísico e naturais de Deus no Espírito Santo. Vamos ver aqui. Ele é onipotente, seus atributos incomunicáveis. Ele é onipotente no poder de milagre e prodígios e poder do Espírito Santo. E a fonte de poder e milagre. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim como o coração humano. Amém? Deus é, glória, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem todos os atributos que Deus tem, pois ele é Deus. Quando Deus diz assim, como disse o salmista, se eu subir ao céu, ali tu estás. Se eu descer ao céu, lá estás. Se eu for ao meio dos mares, o Senhor lá está. Se as águas me submergir, o Senhor vai estar. As chamas não podem, porque o Senhor está lá. Isto é atributos também da mesma pessoa do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Você vê que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha de fogo, o rei falou assim, vejo o quarto homem, e este é semelhante ao Filho de Deus. Estava falando a respeito de Jesus. As coisas do futuro, ele também sabe. Isso pode ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois ele é chamado de Espírito Eterno. Isto tudo é devido a Deus, a seu poder. É o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. Tudo estava nele. Quem revelou a Isaías a salvação? Quem revelou aos antigos profetas? O Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus presente de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Comunicáveis, irmãos, é aquilo que a gente também pode conseguir. Além de ver, a gente pode receber também esses atributos. Nós podemos ser santos para que ele se comunique conosco através de nossa santidade. A nossa santidade atrai o Espírito Santo de Deus para nós. A nossa santidade faz ele agir em nós. Então, a verdade, andar com verdade, não com mentira, pois ele é verdade e nós precisamos andar em verdade. Sabedoria. A Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que ele tem e dá a quem quer. Então ele tem sabedoria e pode nos dar. Amém? E entre outros. Então nós estamos deparados com este assunto. E nós vamos agora ao tópico de número 2. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Vamos ver aqui como se aparenta os dois, né? As características que os dois têm. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus
e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Vou repetir para ver se você entende. Visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Ou seja, eu e mais dois, pessoas distintas, pessoas fáceis de entender quem eles são. Agora, são de iguais em glória, poder e majestade. Ao primeiro subtópico do segundo tópico diz assim, pericorese. Quem já viu essa palavra? É muito difícil. Pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade de uma na outra. É uma coisa difícil de entender, mas graças a Deus a gente entendemos. O nome é chamado de intratrinitariana, que quer dizer assim, deixa eu ver se eu faço você compreender, que a habitação das três pessoas em uma, ou seja, ele é três pessoas distintas, mas eles não se apresentam sozinhos. Corpo, alma e espírito. Se tirar a alma, o que é que acontece? O corpo morre. Se tirar o espírito da mesma forma, e o corpo? Então não existe uma trindade se um desaparecer. Você está entendendo? Então a expressão aqui mais na frente nós vamos entender que os três é um. A palavra que está dizendo aqui, intratrinitariana, quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma trindade, mas aonde o Espírito Santo está, Deus também está. Jesus também está. Aonde Deus está, então o Espírito Santo e Jesus também vai estar. Aonde Jesus está, o Pai e o Espírito Santo também vai estar. Ninguém pode adorar só a Deus sem adorar a Trindade Santa, sem adorar a Jesus, o Filho e ao Espírito Santo. Ninguém pode adorar o Espírito Santo sem adorar a Jesus e a Deus Pai. Amém? Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade em uma na outra. Eles habitam junto uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existe. E em outro momento ele diz a Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João capítulo 14, versículo 10. O Espírito está também nessa trindade. E Jesus falou que Deus estava nele e ele no Pai. Mas Jesus já tinha recebido o Espírito Santo no dia que ele se batizou por João. Ou melhor dizer, no dia que ele foi batizado por João. Amém? Então não existe. E eu acho interessante aqui é que a pessoa menos mencionada na adoração é o Espírito Santo. Todos nós damos glória a Deus. Todos nós damos glória a Jesus. Mas quem dá glória ao Espírito Santo? E nós nunca vimos questionar, nem na Bíblia Sagrada, nem em outro livro e texto, nem uma manifestação do Espírito Santo que venha questionar a adoração. Porque quando nós adoramos a Deus, nós adoramos a Jesus e ao Espírito Santo. Quando damos glória a Jesus,
nós também estamos glorificando ao Pai e ao Espírito Santo. E da mesma forma, se glorificarmos ao Espírito Santo, nós estamos também glorificando ao Pai e ao Filho. Amém? Ele glorificará. Bora lá. Houve época que entre nós, assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Está em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Nós lemos na leitura. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele é que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorificará também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado, se o Espírito é Deus. Logo pode ser adorado, do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Amém? Eles glorificam, ele glorificará. O que Jesus, a expressão que Jesus quis dizer aqui é que se o Espírito Santo trabalhar, a glória não está sendo só para ele, mas para a Trindade Santa. Ele me glorificará. Nossa glória que nós damos a Deus é adoração. E quando nós adoramos ao Espírito Santo, a Jesus Cristo ou a Deus, nós adoramos a Trindade Santa de Deus. Amém? Então não tem essa de nós queremos tirar alguém da Trindade Santa. Como alguns tiram Jesus e adoram só a Jeová ou a Ravé. Outros tiram, o Pai e o Filho e adoram só o Espírito Santo. Não existe. Que entre na cabeça de muitos que talvez não entendam que a adoração a Jeová é a mesma adoração a Jesus e ao Espírito Santo. Da mesma forma, a Jesus e o Espírito Santo adoram-se a Deus. Amém? O efeito prático da pericorese. Vamos lá. A verdade é que, quando expressarmos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando glorificamos o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente, de modo que a declaração do artigo de fé 27 de credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer outro das pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Amém? Então, não existe. A Trindade é um só. Amém? Adorando a Jesus, adora a Trindade. Adorando a Trindade, adora Jesus. Consubstancial com o Filho. Vamos entender aqui? Consubstancial quer dizer da mesma substância. Já deu para entender que a mesma substância que Jesus tem, o Espírito Santo tem. Deus, Javé, Jeová também tem. Vamos lá. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Filho é consubstancial com o Pai. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego empregada nessa mensagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo.
Portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância em glória e poder. Amém? Então, ele não é menor, não é inferior. A única diferença é que o Espírito Santo é Deus em nós. É Deus que habita no meio de sua igreja. É um Deus intercessor. É um Deus que nos dirige. É o Deus que nos impele a fazer a vontade da Trindade Santa. Amém? Então, não há, né? Eles são consubstanciais, os três em suas trindades. O começo desse tópico disse logo que ele é uma trindade, né? Uma união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Não tem nenhum inferior. Todos os três recebem a nossa adoração. Amém? Vamos ao tópico 3, ao terceiro tópico rapidinho. Diz assim: a atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Amém? Ele trabalha, age no mundo, ele age no plano divino da salvação e na vida humana. Não tem restrição para ele. Ele opera. Vamos entender. No mundo, sua atuação é visível ao começar pela criação e preservação do planeta Terra e o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico no diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Vamos entender. No mundo, ele começou fazendo o Espírito Santo de Deus. A atuação dele, o cantor e compositor, disse que se não houvesse a Bíblia Sagrada olhando para tudo quanto existe, ele sabia que existia um ser maior. E o Espírito Santo de Deus estava nesta atuação. Amém? Aí aqui nós vamos encontrar que ele tanto atua no mundo, na conservação, na preservação, mantendo tudo quanto existe, a sua glória, o seu poder, aleluia. Nós vemos a glória das coisas. Por quê? Porque quando nós olhamos a glória que o Deus Trino colocou em tudo quanto existe, nós glorificamos a Deus. As cores do arco-íris. Quem fez aquilo? O Espírito de Deus. Amém? Agora, como ele disse, cotidianamente ele atua em nós. Quando ele resolve, quando ele traz uma cirurgia com sucesso, aí onde os médicos achavam que, ou ficavam ali sem saber o que fazer, o Espírito Santo dá sabedoria e eles fazer tudo dar certo. Aquele milagre que aconteceu é a atuação do Espírito Santo. Um concurso ganho. Quantas vezes eu não convidei Deus, orei, fiz votos para que ele pudesse nos ajudar a passar em provas. E o Senhor nos ajudou. Quantas vezes o Espírito Santo em nós nos protege. Então, ele está atuando na nossa vida sempre. Amém? Vamos continuar. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. O Espírito Santo já começou a lhe trabalhar. Inspirou profetas
não foi? Inspirou profetas para profetizar acerca da redenção. Inspirou, e sua presença está em toda a história nos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés, onde o Espírito Santo desceu sobre eles e Deus manifestou a sua glória. Eles foram escolhidos por causa da manifestação do Espírito Santo. Os demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Você vê a atuação do Espírito Santo ali. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem atrai. Ele é quem convida. Ninguém traz ninguém vem para a igreja por acaso. Ele tanto habita no homem natural quanto no cristão. Ele convida o crente para ir para a igreja, tanto convida quanto convida o não crente. Ele nos coloca dentro de nós o desejo de irmos adorar a Deus. Lembrando que quando nós resistimos a isso aí, nós estamos resistindo a Deus. Amém? E nós precisamos orar para que o Espírito Santo continue atuando desta forma, convidando e convencendo o homem ímpio para buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto a porta está aberta. Amém? Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. Essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Quando em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 8, nós vemos ali a manifestação do Espírito Santo, onde ele aparece, mostra para o povo aquilo que estava oculto, só para o povo do Antigo Testamento. Deus revela que foi descido ali no discípulo. Por isso que veio aquele vento veemente, impetuoso e encheu toda a casa. Aquilo foi a manifestação, a revelação do Espírito Santo, onde encheu todos e deixaram ele aptos para pregar o evangelho. Amém? Então, hoje nós podemos participar também, pois ele habita no meio de nós e ele quer manifestar a sua glória. Ele quer nos dar dons espirituais. Irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. Então nós precisamos fazer ele aparecer em nós. Nós precisamos fazer com que o mundo veja que o Espírito Santo habita dentro de nós, dando frutos pelo Espírito Santo, recebendo dons divinos e assim mostrando ao mundo que Cristo vive em nós, que Deus se revela em nós, amém? Que Deus está em nós, está entre nós, e o Espírito Santo que da deidade, que nele está contido a Trindade Santa e que não se separa. Quando o Espírito Santo está em mim, está Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo dentro de mim. A Bíblia diz que eles são um só, em força, poder e majestade. Então ele está pronto para curar. Ele está pronto para fazer sinais e maravilhas. Então isto depende de mim. Que nós possamos fazer feito Isaías. Eis que estamos aqui, Senhor, para fazer conforme a tua vontade. Usa-nos para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra e para expressar ao mundo que nós, aleluia, temos dentro de nós o Espírito Santo. Amém? A introdução diz: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Quem dera que desse para a gente ir para de madrugada lendo isto, né? Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são demais das lições
que se seguem. É importante, porquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Amém? Então, o Pentecoste começa pelo Espírito Santo. Ele foi quem começou tudo, manifestou a glória e o poder de Deus. E estudar sobre o Espírito Santo é estudar sobre Deus, porque Ele é Deus. Amém? Então se segue as lições. Se você quiser ver mais lições, eu convido você a se inscrever no canal, a ativar os sininhos, convido você a partilhar esta lição, para nós podermos alcançar a muitos. Ore por nós para que Deus venha nos ajudar a conseguir expandir esta palavra. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Amém? E que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo.